O vetor que ele gasta mais tempo treinando. When I train cupping, I train it a few different ways with a few different handles. Quando ele treina o flexor, ele treina de várias maneiras diferentes. But all of them attack my fingers and my wrist together. Mas todos eles vão sempre atacar o dedo e o pulso. And I do a movement like this. E ele fica fazendo esse movimento, sempre esse movimento na mesa. Watch this, watch this. Just hold your arm up like this. Segura o braço. Okay? Just like this. Okay? This is arm wrestling. Okay? So if I want to use my cup as a weapon, se ele quiser usar o flexor dele como arma, it's important not to have an open hand. É importante não ter a mão aberta. Okay? You want to make all your angles tight. Você quer fazer os seus ângulos sempre o mais fechado possível. And you want, this is how I train when I arm wrestle. Okay? Like this. And one of the very important things that I do is just bend my wrist in. It's very simple. That stops pronation, that brings the match closer to my body, that exposes the bicep. So imagine a handle, and you just do that exact movement to the handle. There should be a small pocket. You should never let the handle be round. A mão manter sempre fechada, ele falou para imaginar como se fosse algum lugar que você pega, e você sempre mantém esse fechado e esse buraquinho, assim, esse espaço entre o... Experiment with different handles, different shapes, different balance points, till you find the one that feels exactly like your opponent. Ele falou para você experimentar sempre várias maneiras de fazer esse exercício, até que você sinta o que mais se parece com o seu oponente na hora da luta. The next most important piece that I work on is pronation. A próxima peça que ele mais trabalha é a pronação. Pronation can be utilized in different points of the hand. A pronação pode ser treinada em diferentes pontos da mão. But the main one that is both effective and safe is through the thumb. Mas a maneira que ele sente que é a mais segura e a mais efetiva é através do dedão. Yeah, the main way. Like this. Passando. This is the main way to train pronation. You can change the angle a little bit. You can change the handle. You can use a towel. You can use a belt. But what I just showed you, I think, is my main lift for pronation. Você pode usar uma toalha, você pode usar vários outros materiais, só que ele vê que esse daí é o mais efetivo de todos. And pronation and cupping is a pair. E pronação e o flexor é um par, unidos. My cup, your pronation. O flexor dele é a sua pronação. My pronation, your cup. E a pronação dele é o seu flexor. They work together. And Devon, let me ask you, is there any specific training for King's Move? Like, do you train King's Move? How do you start doing King's Move? King's Move, basically, there's two types of arm wrestling. There's inside arm wrestling and there's outside arm wrestling. You have either, the basic divisions are the shoulders either moving forward or the shoulders moving backwards. And when you talk about King's Move, it's probably the furthest edge of what a top roll is. You can argue where the center of arm wrestling is, but I would say that it's somewhere between a high hook and a high top roll, perhaps a post. Então, você tem dois jeitos de fazer luta de braço, com o ombro para dentro ou com o ombro para fora. E ele disse que o King's Move é o mais longe possível do ombro para fora. Então ele está além do cruzado alto e além de um top roll. King's Move is a defensive move. It's a move that is done
in the second rule system that we talked about at the beginning of the seminar. É o King's Move, é uma estratégia defensiva. E que mais? It's a defensive and defensive. So you have to give things away to stay in the match. Então você tem que abrir mão de algumas coisas para continuar na luta. The anchor, the part that you never give away in King's Move, is pronation, and its largest weapon is grip and drag. É, a âncora que você nunca pode ceder no King's Move é a pronação e The pronation and the pronation. Pronation. If I'm gonna King's Move, what it is it's a failure of grip. It's a failure of many strengths. But I will give away. I'll give away my arm angle. I'll give away my internal stabilization, and the thing that I will never give away is my pronation and my drag. These things, I'll never give them away. Ele mantém sempre o arraste e a pronação, o resto ele vai cedendo pro oponente. Mas esses dois ele nunca cede. The King's Move is really a strap-based move. It's very hard to King's Move without a strap. It's basically impossible. O King's Move é basicamente um movimento que você precisa da fita e é muito difícil você fazer sem ela. É praticamente impossível fazer sem ela. But the real difference between strap-based arm wrestling and non-strap-based arm wrestling is what becomes important. E a diferença entre a luta de braço com a fita e sem a fita é o que é realmente importante. Outside of the strap, it's very difficult to access your pronation into your opponent until you have another element of control, which is normally rising. Sem a fita é muito difícil você acessar a pronação sem algum outro. Sem você subir junto, rising. Se você fazer esse movimento para subir. But inside the strap, you have access to anything that you wish because you're tied together. Mas na fita você tem acesso ao que você quiser, porque você está preso ao seu adversário. So because you have the ability to pronate at will, you can drag. That is the big gift of the strap. When you can drag, that is typically always going to open your opponent's bicep angle. E na fita, basicamente o seu arraste é o que vai fazer você abrir o ângulo do seu oponente. And having a very strong grip will freeze your opponent's ability to make advancements. E ter uma pegada bem forte vai incapacitar o seu adversário de progredir na luta. Is there any specific training for King's Move or just the regular move? Every move in arm wrestling, if done properly, is a balance point. So no matter whether you're a hook arm wrestler, a top roller, a King's mover, what separates a great arm wrestler from a mediocre one is their ability to move either inside or outside from wherever their strength is. Então, nesse caso, o equilíbrio é a chave. O que separa um ótimo bracista de um bracista medíocre é a habilidade de você jogar cruzado e por cima.